Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que é peculiar porque ele fala de coisas boas, de coisas saudáveis. A gente fala sobre o cuidado com o corpo e também fala sobre o cuidado com o espírito. E isso nos faz poder chegar na sua casa e que você nos receba com alegria, com a mesma alegria que nós chegamos até você. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, ainda baseado nos ensinamentos de Harold Kushner, um grande rabino, por quem eu tenho uma grande admiração. Eu sou Giovanni Dantas, da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, e eu escolhi conversar com vocês sobre coisas saudáveis. Harold Kushner, num determinado livro dele, ele fala sobre um aspecto, e ele chamou de nenhuma dor, nenhuma alegria, que esse é o nome do nosso programa hoje. Bom, e aí, Giovanni, você está falando hoje sobre dor e sobre alegria. Um dentista falando sobre dor, você vai pensar, será que é dor de dente? Não tem nada a ver com isso, pessoal. A gente vai falar um pouco sobre as emoções, o que gera dor nas emoções. Você sabe, algumas vezes, algumas pessoas sentem dores na alma e no espírito, e elas chegam a dizer assim, eu preferia levar uma surra. Muitas vezes, isso acontece por decepções que você tenha. E as decepções muitas vezes, ou na maioria das vezes, acontecem por expectativas que nós geramos em relação às pessoas. Um pai, ele tem muitas expectativas em relação àquele filho. Ele gostaria que aquele filho fosse estudioso, fosse um atleta, fosse um médico, fosse um engenheiro, fosse um advogado, e de repente o filho, ele nem quer ser atleta, ele não quer ser nenhuma dessas profissões, ele quer, fazer uma profissão mais simples, que não rende tanto dinheiro e que não gera tanto status. Isso muitas vezes gera uma decepção no pai. Mas por que gera essa decepção? Pela expectativa que o pai tinha de que aquele filho fizesse isso. Outra coisa muito comum é entre cônjuges, marido e mulher. Quantas vezes há expectativas? E a grande maioria hoje está se habituando a não esperar ou poder de alguma forma sofrer. Vocês sabem, os hinduístas, da região lá da Índia, eles dizem assim, em alguns livros deles, às vezes escrito em sânscrito, eles dizem que a arte do desligamento deve ser executada para não se sofrer. E eu acho interessante, porque uma vez eu vi um casal discutindo e uma mulher disse para o homem que aquela pessoa era extremamente fria, que ela não sentia nada, era uma pedra de gelo, estava como num castelo de gelo. Na verdade, quando você não sente dor, e você também vai tender a não sentir alegria, porque é como se você tivesse morrido dentro da sua alma. É como se sua alma tivesse apagado. Isso é muito comum em pessoas que têm relacionamentos amorosos e que por algum motivo esses relacionamentos terminam. E aquelas pessoas tinham grandes expectativas. Imagina que eu tenho um relacionamento amoroso hoje e eu tinha uma expectativa muito grande naquela pessoa. E aquela pessoa simplesmente ela vai contra todas as expectativas que eu tinha. A tendência é que eu me decepcione, que eu me sinta meio como que às vezes até traído. E isso acontece por causa desse aspecto da dor, porque eu me entreguei para sentir alegria, paz, felicidade ao lado daquela pessoa. E com a decepção vem a dor. Pessoal, mas não existe como separar isso. Hoje em dia é muito comum
as pessoas falarem sobre terem relacionamentos meio como que à distância. Está sendo comum, às vezes, até relacionamentos de desligamento. Tipo, você mora na sua casa e eu moro na minha. Estou falando de relações de marido e mulher ou de namorado e namorada. Porque eu não quero sofrer. Eu tenho um grande amigo meu que está construindo uma casa nesse momento. E a casa que ele está fazendo é uma verdadeira mansão, uma coisa linda. A casa é maravilhosa. E ele foi me mostrar a casa dele. Olha, a minha casa é assim e tal, e tal, e tal. E ele disse, isso aqui é o nosso quarto, o quarto meu e da minha esposa. E eu achando o quarto todo lindo, maravilhoso. Isso aqui é o meu banheiro. O banheiro fantástico, tudo lindo, maravilhoso. Ele disse, isso aqui é o banheiro da minha esposa. E aquele ali é o meu closet e aquele ali é o closet da minha esposa. E esse aqui é o lugar quando eu quero ficar sozinho, esse aqui é o lugar onde ela quer ficar sozinha. O cara tem muita grana e ele fez uma verdadeira mansão. Mas o que eu mais achei interessante é que eles tinham um único lugar onde em alguns momentos eles ficavam juntos. Mas tinha um banheiro para cada um lugar para ficar sozinho para cada um lugar para trocar de roupa para cada um. Porque a ideia é que se eu ficar afastado, eu não sofro. Porém, eu também perco a possibilidade de poder ser mais feliz, de poder ter felicidade junto daquela pessoa. Conheço um outro casal que decidiu que deveria ficar distante. E não era nem morar na mesma casa com 2 banheiros ou alguma coisa desse tipo, era só se ver 1 ou 2 vezes por semana. É claro que isso não funcionou, terminaram se divorciando. Então assim, se você pretende ter um relacionamento onde você só tenha felicidade, onde você só tenha prazeres, saiba que isso não vai ser possível, a não ser que você morra. Porque assim, a nossa unha, a parte final da unha nós podemos cortar e não dói. O nosso cabelo, nós podemos cortar o cabelo e ele não dói. E por que ele não dói, pessoal? Porque ele é morto. A parte de fora é morta. Se você arranca o cabelo pela raiz, aí você vai sentir dor, porque aquela parte está viva. Então, se você está vivo, e eu tenho certeza que está, porque você está me ouvindo agora nesse momento, ou até me vendo, né? Hoje em dia as rádios são verdadeiras televisões. Muito bem. Então, quando você está vivo, você vai sentir. E o sentir, obrigatoriamente, nos traz sentimentos bons e ruins. Por exemplo, a questão de desastres, fome, morte. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de alguns médicos sem fronteira, que são aqueles médicos que vão fazer atendimentos em países muito pobres, com muito poucos recursos e onde tem muita gente passando fome. Esses médicos dizem, a Organização Médicos Sem Fronteira diz que quando eles chegam nos primeiros dias, eles costumam chorar muito por ver aquela situação deprimente de crianças com 1 ano de idade que pesam poucas gramas, porque estão desnutridas a ponto de morrerem logo depois. Aquelas situações de acidentes catastróficos que as pessoas chegam e interagem com aquelas pessoas que perderam um braço, perderam uma perna e estão praticamente mortos e querem muitas vezes só uma palavra de suporte, porque sabem que a vida não vai muito adiante. E aqueles médicos, eles começam a ver aquilo todos os dias e aquilo vai ficando como que calcificado, como se ficasse congelado o coração. E ele vai passando a ver aquilo como sendo algo que é o normal. Aí sabe o que acontece? Quando chega alguém extremamente ferido, ele já não chora. Ele já não tem mais aquela sensação de tristeza, porque aquilo já cauterizou na sua mente o que está acontecendo. Aquilo passou a ser normal. Mas sabe o que acontece também, pessoal? Eles passam a não ter um bom relacionamento em sua casa, com seu cônjuge, com sua esposa ou com os filhos, porque ele começa a deixar o coração mais gelado, como o homem de gelo, né? E isso tudo é um preço que se paga, é como uma proteção. Você tenta se proteger das coisas ruins e essa proteção é um escudo que também lhe impede de ter sensações boas.
esse desligamento das coisas ruins gera também um desligamento das coisas boas. Em alguns casos, nessa questão de relacionamentos, e eu quero tocar muito isso, porque hoje em dia a gente está vivendo uma geração muito ligada em Instagram, em Facebook. O pessoal, não pode ser só eu, é claro que vocês têm essa visão também. Você entra no Instagram de alguém e você tem uma viagem para não sei para onde, uma viagem não sei para onde, eu fui feliz ali, eu fui feliz acolá, eu fui feliz assim, fazem fotos, poses. As poses são muito parecidas, por sinal. E quando você vai conhecer essas pessoas de verdade, eu conheci recentemente uma moça que se diz blogueira e ela faz trabalhos para pessoas e tudo mais. Descobri que essa pessoa está extremamente infeliz, que não consegue se bancar. Descobri que essa pessoa está se entregando à maconha para conseguir se tornar, tentar ser um pouco mais feliz e muitas vezes se drogando com outras drogas mais pesadas. E os pais estão desesperados porque ela voltou para dentro de casa e já não sabe mais o que fazer. Muito bem. Quando se tenta evitar a dor, evitando, seja matérias, os psiquiatras hoje dizem muito isso, evita ficar vendo jornais, tipo o Jornal Nacional ou outros, porque trazem tanta miséria, tanta tristeza, que é melhor você não ver. Mas quando você fica tentando evitar isso, para tentar evitar uma desilusão, você também começa a achar que o amor, que o bem-estar com outra pessoa, o aconchego, o conseguir ter um bom relacionamento com alguém de uma forma verdadeira, não mentirosa, ela é uma miragem. E não é, isso pode ser verdade. Só que você precisa saber que na hora que você se propõe a poder ser feliz, você também vai ter momentos de tristeza. Isso vem junto, não tem como correr. E a partir daí você vai poder, dosar isso. Um grande homem chamado Winston Churchill, ele foi o líder da Segunda Guerra Mundial, o inglês, ele sofria de depressão. E ele dizia assim: o meu cão negro me visitou ontem, quando ele se sentia muito triste, quando ele acordava muito triste. Você só se sentiu assim? Você que está me ouvindo agora, você está se sentindo desse jeito? Aquela sensação de que você não deveria ter levantado da cama? Normalmente esse programa é exibido no início da manhã. Você já teve essa sensação? Eu gostaria de poder ficar aqui, trancado no meu quarto, tudo no escuro e sem fazer nada mais. Eu não estou com vontade de comer, eu não estou com vontade de fazer nada. E muitas vezes isso pode ser o início de uma depressão, ou pelo menos de uma ansiedade generalizada. A ansiedade e a angústia são muito parecidas e totalmente diferentes. Uma lida com o passado, outra lida com o futuro. Mas as duas coisas podem gerar depressão. E quantas vezes isso acontece por aquelas desilusões que vêm, quando a gente não sabe dosar adequadamente. Então, já perceberam que muitas vezes, por exemplo, em funerais, as pessoas ficam correndo atrás dos parentes do falecido ou da falecida para entupir aquelas pessoas de ansiolíticos, de Lexotan, de Rivotril, para que aquelas pessoas não fiquem tão tristes, elas ficam meio como que robôs. E quando, na verdade, o ideal seria que elas pudessem exprimir as sensações. Chora se for necessário, chora, exponha tuas carências, tuas necessidades para as pessoas mais próximas. Se você está se sentindo triste e infeliz, fala com um amigo, fala com uma amiga, fala com as pessoas ao redor, fala com seus familiares. E se não tiver ninguém que você confie para falar, procura um psiquiatra. Muitas vezes ele pode te ajudar, psicólogo. O psiquiatra pode prescrever muitas vezes até medicações. E se for necessário, tome. Mas não se reprima de viver. A vida, ela precisa ser vivida. E ela precisa ser vivida de uma forma maravilhosa, sabendo que junto com as alegrias, com as felicidades, vai vir também algumas das tristezas. Tem um livro dos judeus chamado Talmud. E o Talmud, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: rico é quem se contenta com o que tem. Vocês já perceberam que muitas vezes as infelicidades elas acontecem por aspectos de tentar ter ou desfrutar
ou conquistar algo que você não tem, mas que alguém propôs a você que aquilo seria uma grande verdade. Vou dar um exemplo para você. Eu conquistei algo muito interessante em odontologia. A gente fez uma clínica que hoje é uma das melhores do planeta, tem equipamentos fantásticos. Isso custou muito caro, vários milhões de reais. Nós temos hoje possibilidade de tratar pacientes sem deixar a dever nenhuma clínica em Nova York, na Califórnia, na Europa, em São Paulo. Nós temos uma das melhores clínicas do planeta hoje aqui em Açu. Mas o mais interessante é que alguns colegas meus, alguns até que terminaram o curso comigo, muitas vezes quando se encontravam comigo há alguns anos, eles ficavam sempre tentando aparentar algo mais do que eles eram de verdade. E eu não estava querendo competir, eu não estava querendo dizer assim, quem é que tem mais coisas, quem é que conseguiu mais dinheiro, quem é que... Não, pelo amor de Deus, isso é muita tristeza, muita infelicidade. Vocês já experimentaram você comprar algo novo? Pode ser uma geladeira nova, pode ser uma moto nova, pode ser um carro novo. E você desfruta aquilo nas primeiras horas, às vezes nos primeiros dias, quem sabe até nas primeiras semanas. Depois aquilo fica meio sem graça. Já passaram por isso? Já perceberam como o ser humano é? E se você aprende a viver não de uma forma de necessidade, de ter que aparentar ter o que as pessoas dizem que você deve ter, e hoje, nessa era da internet, as pessoas nos impõem muitas coisas. Para você ser feliz, você precisa viajar para essa praia. Para você ser feliz, você precisa comprar essa roupa. Para você ser feliz, você tem que ter esse tipo de telefone de última geração. Para você ser feliz, você precisa disso. Para você ser feliz com seu cônjuge, se seu marido tem uma barriguinha, tá errado. Você deveria ter um homem com a barriga tanquinho. Se sua mulher tem um corpo que não é o mesmo das paniquetes, tá errado. Ela deveria ser assim. Tá tudo errado, na verdade. Nós não precisamos de nada disso para ser felizes. Nós precisamos nos contentar muitas vezes somente com o que temos, como diz o Talmud. E com o que temos, nós podemos liberar tempo. Nós podemos ter mais tempo na nossa vida para desfrutar as coisas que realmente interessam, que é ficar ao lado das pessoas que nos amam, das pessoas que se importam conosco. Você quer saber se a pessoa se importa com você? Perca todo o dinheiro e aí você vai perceber o que vai acontecer. Tem muita gente que só está do seu lado por causa de dinheiro. Saiba que aquelas pessoas que te dariam um suporte, mesmo que você estivesse debaixo da ponte, são essas pessoas que te amam e são essas pessoas que você deve valorizar. Na hora de fazer a mudança, quem é que te ajuda a carregar a geladeira? Na hora em que você precisa, muitas vezes, de situações drásticas, terríveis, tem alguém que está ali disposto a abandonar a vida deles para te levar para outro lugar para te salvar. Isso é importante. A nova geração de pais, hoje em dia, na grande maioria deles separados, elas tendem a querer uma intimidade com outras pessoas que elas pretendem conviver, que não tenha risco, que só tenha prazer. Isso não vai existir. E eu queria terminar o nosso programa de hoje, que ele já está chegando no final, dizendo para vocês basicamente o seguinte: estar vivo, isso é uma frase de Harold Kushner, uma frase que eu acho simplesmente fantástica. Estar vivo é sentir dor, e se esconder da dor é se tornar menos vivo. Então, se você precisa de felicidade, se você quer ter felicidade, todos nós queremos isso, saiba que vai vir com a dose de dor incluída. Alguém me falou assim, uma frase muito simples, de uma pessoa extremamente simples, não era um doutor, não era um rabino, não era nada. Ele disse assim, é a teoria da roda, é como o pito de uma roda de bicicleta. No momento ele está na lama, no outro ele está lá em cima, mas ele sempre volta e vai para a lama, vai para cima, vai para a lama, vai para cima. São picos e vales, nós subimos e descemos na nossa vida emocional. Então vamos ter momentos de muitas alegrias, desfrutemos isso, porque tudo é passageiro. É passageiro a felicidade que você está sentindo agora, ou que você sentiu tal dia, e é passageira a tristeza e a infelicidade que você está sentindo agora, ou sentiu tal dia. Tá? Então,
Sejamos vivos, aprendamos a viver com a felicidade e também com a dor. Eu sou o Giovanni Dantas, da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Se você quiser contato conosco, o nosso telefone é o 999816640. E eu quero desejar para vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até a próxima semana com mais um Papo Saudável. Um forte abraço. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer um testemunhal em relação aos nossos 2 patrocinadores e que eu tive o privilégio de começá-los. A Dental Clínica e o Super Entrega. A Dental Clínica é uma clínica que eu idealizei. Eu sou dentista de formação, sou formado há 34 anos, e eu idealizei uma clínica que fosse simplesmente maravilhosa, que fosse completa e que não fosse fake. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Se faz 1001 propagandas, muitas vezes falsas, de coisas que não se faz ou que se faz de uma forma muito precária. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que tem 2 unidades, uma hoje em Açu e outra em Natal, mas principalmente essa de Açu, que é a maior de todas, é extremamente completa. Nós temos hoje desde o nosso próprio tomógrafo para fazer as imagens e poder fazer implantes, e até na busca, você sabe que os americanos muitas vezes pedem para que se faça tomografia para procurar muitas vezes cânceres, cistos, granulomas, coisas que a gente consegue ver com muita qualidade com a tomografia. E nós temos um tomógrafo alemão de última geração. Além disso, nós temos o maior centro de fresagem do Brasil. Fresagem é quando uma máquina ela pega um bloco de porcelana, ela fresa, ela esculpe e ela faz essas facetas como as minhas. Eu fiz 30 facetas na minha boca, meus dentes eram muito curtinhos e eles não apareciam. E aí eu fui melhorar o meu aspecto, meu sorriso e o meu visual. Então, além de tudo isso, a gente tem tudo mais que você possa imaginar, inclusive um laser de alta potência que a gente consegue fazer a remoção de cárie, a remoção de gengiva muitas vezes e até de osso sem anestesia, em 80% dos casos. Então, a clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. E aí, caso você queira tratar conosco, será uma honra tê-lo aqui na Dental Clínica, tá bom? Eu agradeço muito e espero ver vocês lá. E caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 999816640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo
de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.